Fala pessoal, mais um vídeo da série Palavras Confundidas, né? Hoje nós vamos desvendar duas palavras. Conforme eu fui montando o vídeo, a estrutura do vídeo, eu percebi que não são duas, são três, né? Porque uma das palavras que gera a construção de uma das palavras principais, ela também é muito confundida, né? Eu já ouvi, já vi que as pessoas usam ela de forma errada. Então a gente vai desvendar as três de uma vez e já explicar esses conceitos. A primeira palavra que nós vamos debater é o etnocentrismo. E é dela que vem a palavra etnia, né? Ou melhor, ao contrário, a palavra etnia que gera essa palavra, que é a que gera confusão. Vou escrever para vocês etnocentrismo. É uma palavra, então, formada de duas palavras, né? Ela é a construção de duas palavras diferentes. A primeira palavra é etnia. A palavra etnia, ela representa, né, a relação de grupos, né, que também chama de grupos étnicos, né, aonde étnicos, onde as pessoas se identificam, né, por semelhanças visuais também, mas também se identificam ou são identificadas por terceiros. Por exemplo, você vê um grupo de pessoas vestidas de preto e diz lá, são os roqueiros. Por quê? Porque você, olhando de fora, julga, pressupõe que essas pessoas gostam de rock porque usam preto. Ou você vê uma turma de bermudinha curta e blusinha curta e fala, são os funkeiros, né? É as divisões que a gente constrói por fora. As divisões por dentro são quando as pessoas se aproximam por ideologias, por culturas, né? Por religião também, acaba sendo um grupo étnico. E muitas das vezes tem a relação não só cultural como a biológica. Às vezes elas existem, às vezes elas não existem, que é o que eu estou falando. Às vezes você pressupõe que aquele grupo pertence a um estilo, ou a um grupo, ou uma cultura específica, mas ele não pertence. Né? Ao mesmo tempo em que aquele grupo pode realmente estar junto por curtir ou fazer a mesma coisa. Aonde a palavra etnia é confundida? A palavra etnia é confundida com a separação de cores, né? Não só pode ser, sim, né? Porque a partir do momento em que você pega características biológicas para definir a etnia de um indivíduo, não necessariamente ela é só isso, né? Tanto que hoje em dia existe a palavra colorismo, né? A palavra colorismo que é aquela que determina o preconceito a partir da cor, a divisão de indivíduos a partir de um grau de cor, que é próximo do que você deveria ser, né? Um racismo que não existe. Aí depois você vê lá o racismo, que a gente debate isso em outro vídeo. Então, a palavra etnia não é uma palavra determinada somente pela cor, é uma palavra que define os grupos sociais ligados à cultura e à biologia também, aonde você pode ter uma relação entre esses indivíduos porque eles se aproximaram ou porque um indivíduo de fora julga que eles pertencem àquele grupo, né? A palavra centro eu não preciso explicar. Centro, né? Você tem o em volta e tem o centro, é o que está no meio. O que é então o etnocentrismo? O etnocentrismo é quando os indivíduos de uma etnia específica, um grupo étnico, né? Ele se julga como um centro do mundo. Ele interpreta que o mundo todo gira à sua volta, que a crença, né, a raça, o estilo cultural deles é melhor que os dos outros. Você tem um etnocentrismo fortíssimo, por exemplo, na estrutura nazista. Você tem um etnocentrismo no colonialismo. Você tem um etnocentrismo norte-americano, estadunidense especificamente, quando eles se dizem americanos, quer dizer, só ele é americano, o resto não é, né? Somos todos americanos, desde que a gente nasça, né? Lá da ponta até a outra ponta.
né, do norte ao sul. Então toda a América Central, América do Sul, América do Norte, é tudo americano, né? Então você vê que você pressupõe que a sua cultura, a sua raça, que raça não existe, né? A sua cor, a sua aparência física, ela é melhor que a de todos os outros indivíduos. Então isso é etnocêntrico. O etnocêntrico ele pode ocorrer dentro de um próprio país, né? Você tem um etnocentrismo muito forte em São Paulo e no sul, né? Onde essas regiões julgam que a cultura deles é melhor que a cultura do resto do país, né? Entre várias outras coisas. Aonde eu digo que essas palavras elas às vezes se confundem, as pessoas misturam elas. A segunda palavra é a xenofobia, né? A palavra xenofobia ela é formada de duas palavras, ela é uma palavra um pouco mais antiga na construção, né? Ela é formada de duas palavras gregas, o xenos. O xenos é o estranho, né? Então a palavra xenos representa o estranho, o diferente, né? Ou aquilo que eu não conheço, ou de fora. E a palavra fobia, né? A palavra phobos, né? Que gera fobia, ela é o medo, né? Você tem a fobia, é o medo, é o pavor. Então o que é a xenofobia? A xenofobia ela é a fobia, o medo, a aversão a estrangeiros. Isso é mais específico, né? Mas se você pensar, né, dando uma conclusão aqui maior, a pessoa que ela é etnocêntrica, na maioria das vezes, ou melhor, a pessoa que é xenofóbica, na maioria das vezes ela é etnocêntrica. Porque o fato dela ser xenofóbica, ela já está excluindo uma etnia, um grupo, uma coisa específica. Mas não necessariamente eu ser etnocêntrico me faz xenofóbico, né? Porque, como eu disse, a xenofobia ela pode existir dentro de uma própria cidade. Você pode ter lá um grupo, um grupo que julga o outro inferior, né? Se você pega um grupo religioso, ele julga o outro grupo religioso como inferior. Eles nasceram no mesmo lugar, eles são da mesma cultura, país, cidade, mas devido à sua especificação religiosa, ele se julga superior ao outro, né? Então, você pode até alegar que a xenofobia ela faz parte de um etnocentrismo, mas ela é diferente num sentido maior, né? Onde você tem toda essa estrutura específica ao de fora. Você pode utilizar, né, o estranho, o xenos, né, do estranho, como algo mais específico, né, num termo maior, mas ele se tornou especificamente para estrangeiros. E enquanto a superioridade vista do ponto de etnocêntrico, ele tem um peso maior no sentido do ser melhor, né? Do indivíduo dizer-se superior ao outro pela cultura, pela estrutura racial, pela estrutura colorismo, entre vários outros debates que geram etnocentrismo por vezes mais perigoso do que um xenofóbico. O xenofóbico ele não necessariamente se sente tão superior. É claro que uma coisa acaba sendo ligada à outra, o indivíduo acaba sendo relacionado diretamente ao outro. Tá? Porque um indivíduo preconceituoso acaba tendo vários preconceitos. Certo? Então essas são as palavras, esses são os conceitos e as ideias por trás delas. Abraço, até o próximo.